pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Nesta aula vamos falar um pouquinho de força, que é uma das grandezas físicas que nós temos aí. Portanto, está no conteúdo de física, dentro do conteúdo de ciências da natureza. Tá bom? Mas antes de começar falando sobre isso, vou pedir para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade, compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais vídeos e se você gostou desse vídeo, dá o seu like lá no final, tá bom? E pode deixar nos comentários aí suas dúvidas, sugestões, tá bom? Então, bora lá falar sobre força. Bom, eu vou começar falando que a força, vou falar alguns conceitos e algumas definições, tá? A força, ela é um agente físico que vai caracterizar uma ação, tá? E esse conceito, ele é bem importante, porque quando a gente for falar do restante, aí vocês vão entender. Quem estudou bastante sobre força foi um cara lá chamado Newton. Tanto é que ele inventou algumas leis, né, que se chama leis de Newton, que a gente vai abordar um pouquinho em outros vídeos, tá? E, portanto, a unidade de medida de força é Newton, que a gente coloca como N, certo? Outro conceito, né? Na força, nós temos 3 tipos de ações, tá? Primeira ação que a gente vai falar é o repouso. Um corpo está em repouso quando ele está parado, tá? Na sequência, esse repouso, ele é cessado, ele para a partir do momento que eu tenho um movimento. E esse movimento, ele está sempre em busca de uma trajetória. Lembrando que uma trajetória é um caminho por onde vai ocorrer aí essa força, tá? Então, esses 3 conceitos são bem importantes dentro desse tema da força, tá? Nós temos alguns tipos de força que eu vou mostrar para vocês. Claro que vamos falar apenas de alguns, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. A gente tem a força de atrito, força gravitacional, a gente tem aquela força que se chama força aplicada, que é quando alguém aplica, quando alguém faz essa força. Nós temos a força de arraste, que seria a força de atrito, que ela vai contra, né? No caso, a força de atrito é quando está atritando sobre uma superfície, e a força de arrasto é quando está o que vai contra a força gravitacional, tá bom? Nós temos aí a força de empuxo, que é aquela força que faz subir. Temos a força de tensão ou tração, que é quando alguém puxa alguma coisa, né? Força magnética e força elástica. Não vamos abordar todas as forças. Esse é um conteúdo básico do ensino fundamental, então nós vamos abordar apenas 4 tipos de força, tá? Que são elas: a força normal, a força normal, ela sempre está contra a outra força, que é chamada de força peso. Então, elas são antagonistas. A força normal, ela se opõe à força peso. Então, a força peso é aquela força que puxa para a terra, e a força normal é ao contrário, tá? Então, a gente sempre tem essas duas forças. Força normal, ela é denominada de N na fórmula, tá? E a força peso é denominada de P. E tem a ação da gravidade nessa força, tá? Nós temos também aí a força, que é chamada de força F, que seria uma força aplicada.
E, ao contrário dela, nós temos a força de atrito, que é denominada de A. Todas as forças estão relacionadas com a aceleração também, tá, gente? Então, é sempre bom lembrar. Nessa imagem que eu coloquei aqui, dá para vocês entenderem direitinho. Quando a gente fala de força normal, ela é antagonista à força peso. E quando a gente fala de força aplicada, a força F, ela é antagonista à força aplicada, tá bom? Nós temos uma fórmula para determinar, para calcular a força, tá? Então, esta fórmula é F igual a M vezes A. O F é a força F aqui, o M é a massa e o A é a aceleração, tá? Vou só mudar a cor aqui para vocês não se confundirem. Lembrando, então, tá? Que a massa é em gramas, tá? Que é o M ali. E nós temos também a aceleração. A aceleração é em gramas por centímetro cúbico. Perdão, gramas por centímetro quadrado. Gramas por segundo ao quadrado. A professora tá ficando doida. Gramas por segundo ao quadrado. Aqui eu não tenho como colocar o doisinho em cima. Ah, esse doisinho ele é em cima, tá? É um expoente. Então essa é a unidade de medida da aceleração, que é o A aqui, tá bom? E quando a gente fala de força, deixa eu mudar aqui para vocês não se confundirem, tá? Quando a gente fala de força, a gente está falando também de um conceito muito importante, que é direção e sentido, tá? A direção, que eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar da mesma cor da setinha, azul. A direção, nós temos 3 tipos. Temos a direção horizontal, que é essa deitadinha. Nós temos a vertical, que é a em pé, e temos a diagonal, que é a que tá deitadinha. Essa daqui, ó, peraí, vamos lá, deixa eu só arrumar aqui, isso. Então, horizontal, vertical e diagonal, é a de ladinho, tá? Então, direção, ele vai te indicar isso. Sentido, o sentido ele já é diferente, tá? Vou mostrar aqui, deixa eu só colocar a coloração certinha para vocês não se confundirem depois, tá? Vou colocar aqui com o vermelho. Então, o sentido, ele tem os seguintes sentidos, né? Para a direita, a gente tem a esquerda, tem para cima, para baixo, tá? E aí, se for na diagonal, a gente usa direita para cima, direita para baixo, esquerda para cima ou esquerda para baixo, tá bom? Então, são esses os sentidos, tá? E isso é super importante porque quando a gente trabalha com esse tipo de conteúdo, saber diferenciar sentido e direção é muito importante, tá bom? Então, não se esqueça. Quando a gente calcula isso, né, em forma de probleminhas, tá? Então, em forma de probleminhas ele vai aparecer. Então, alguém quer empurrar uma determinada massa em uma determinada aceleração. Então, por exemplo, 200 gramas de massa a 2 gramas por segundo ao quadrado.
né? Então, vai ser 200 vezes o 2, que vai dar 400 newtons, tá? A força-peso, ela aqui em vez do F será o P e em vez do A será o G, tá? Então, mas funciona do mesmo jeito, tá bom? Espero que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima!